Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Entre Quadras. Estamos aqui em Brasília, na Casa da Liberdade. Quero agradecer aqui ao presidente Rodrigo Marinho, que abriu as portas da Casa da Liberdade para todos nós, Instituto Livre Mercado. Nós iremos comentar com ele junto com o meu amigo aqui, Igor Medeiros, para a gente destrinchar, comentar um pouquinho, dar informação sobre os principais pontos aqui, as principais pautas de Brasil. Rodrigo, muito obrigado aqui pela participação e eu quero começar pela primeira pergunta em relação a tudo que a gente está vivendo sobre o tarifaço, né, Donald Trump aqui no Brasil. Nós temos aí os efeitos nas empresas, principalmente aqui na política, estamos aqui em Brasília, e eu queria que você comentasse um pouco de todo esse destrinchado da história, desde julho até agora, o que você tem ouvido dos empresários, que você representa também as empresas, o que você tem ouvido dos parlamentares, dá um pouco de panorama geral para a gente ir abrangendo um pouco mais esse tema. Eu acho que a primeira fala, primeiro, obrigado, prazer participar do programa, super legal a ideia de fazer um programa com a lógica de Brasília, né? Entre quadras, é exatamente o que há muito aqui na nossa cidade, é exatamente onde tem os restaurantes, o comércio, exatamente entre as entrequadras e onde se discute política, né? O ex-presidente Arthur Lira falava que quando você vai resolver problemas no Congresso, o plenário é o último local. A maior parte dos problemas são resolvidos inicialmente em eventos, restaurantes, almoços, jantares, que é exatamente se negocia a pauta, aquilo que vai acontecer e os próximos passos disso. Esse é um grande aprendizado da cidade de Brasília para você entender que o momento político, né, quando você chega ali ao palco, ele é só o momento final, é o momento que já os acordos já estão firmados e já estão feitos. Trazendo a questão do tarifaço, eu acho que é importante primeiro entender o que foi dito por último pelos empresários que acabaram de voltar da omissão da pessoa da Fiesp, da omissão em Washington, que foi dito o seguinte: o seu lobby não é em Washington, o seu lobby é em Brasília. Ou seja, a sua negociação não é para acontecer aqui nos Estados Unidos, e sim em Brasília. É fácil retomar a diminuição do tarifaço que houve contra nós, né? Lembrando que o Brasil foi tarifado inicialmente na tarifa mínima, ali em 10%, uma tarifa absolutamente razoável, até porque o Brasil ele tributa e tarifa muito mais os Estados Unidos em média que os Estados Unidos tarifavam a gente, e os 40% de incremento, né, de 10% para 50%, ele foi decorrente dos abusos processuais feitos pelo Supremo Tribunal Federal, não só contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive está sendo julgado nessa semana, né, o voto do senhor ministro Alexandre de Moraes, um voto absolutamente inconstitucional, ilegal, toda uma violação ao devido processo legal, está sendo julgado nesse momento, mas você tem também toda uma condição do que houve com as empresas americanas, né? Você teve a situação da Starlink, que teve os seus bens bloqueados por uma decisão contra o X, ou seja, que nem do mesmo grupo econômico elas são, elas têm uma coincidência de ter o mesmo sócio, né? Como se uma empresa que eu fosse sócio tivesse um problema e essa empresa teve bens bloqueados por outro que eu sou sócio. É um absurdo completo, né? Como se a Ambev tivesse suas contas bloqueadas pelo problema das lojas americanas. Elas não fazem parte do mesmo grupo econômico. Elas são empresas que, coincidentemente, têm os mesmos sócios, que foi exatamente o que aconteceu no caso do Starlink da X. Teve o X, outra empresa americana, voltando ao mesmo tema, com suas ações suspensas, né, com sua operação suspensa no Brasil por mais de um mês. Você teve a Rumble, outra empresa punida de maneira inconstitucional, ilegal, censura prévia nos dois casos, nas duas empresas, o que não poderia acontecer. Você tem uma série de outras restrições contra empresas americanas em extraterritorialidade, ou seja, cidadãos americanos ou pessoas com residência nos Estados Unidos sendo punidas de maneira extraterritorial. Inclusive, essa semana, um juiz, usando o precedente do Alexandre de Moraes, disse que um post tinha que ser apagado não só no Brasil, mas em todo o planeta. O juiz agora brasileiro está achando que tem a juiz do mundo, né? Você tem competência territorial e essa é a lógica da jurisdição e essa foi a resposta do X, que inclusive colocou isso. Então, por conta de todas essas decisões, você teve uma reação ao tarifaço e você ainda teve a lei Magnitsky aplicada especificamente por um violador claro de direitos humanos, que viola a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, e isso tudo tem que retomar. A anistia, né, ganha muita força aqui em Brasília, está cada vez mais forte o tema da anistia, com a participação do senhor governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se posiciona, na minha visão, com alguém absolutamente razoável. Ele já tinha ganhado grande parte da direita não bolsonarista e passa a ganhar a direita bolsonarista, porque vê nele alguém muito firme, inclusive com as falas que finalmente foram muito duras e claramente merecidas contra o atual Suprema Corte, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que esse panorama
pode fazer retroceder o tarifaço e reforça todo o ponto que tinha se falado, que a solução não é em Washington, a solução é em Brasília. Agora, óbvio, o impacto econômico é gigantesco nas empresas, em especial naquelas que exportam muito para os Estados Unidos. Nós temos um outro problema de um PL que a gente nem ia falar aqui inicialmente, mas eu acho que vale falar, que é o PL 1087, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, mas é que ele traz um ponto muito ruim para o investimento estrangeiro no Brasil, investimento externo no Brasil, que é a tributação sobre dividendos em 10%. O que, obviamente, é temerário para empresas que têm um investimento bilionário no Brasil e que o retorno delas é exatamente com dividendos, ou seja, o ROI delas, o retorno sobre investimento, é baseado nesses dividendos. Isso tudo prejudica e muito essas empresas que estão investindo no Brasil. Eu acho que isso tudo, e essa 1087 é um projeto do mesmo ex-presidente Arthur Lira, que eu já citei, que ele é o relator desse projeto. Acredito que deve passar parte da isenção, mas vai ter muita reação sobre as compensações trazidas e colocadas nesse projeto. Interessante, presidente. E eu acho que um outro tema também importante, já avançando aqui nas pautas de Brasil, ainda dentro do tarifaço, você tinha comentado sobre os aspectos econômicos das companhias. Mas quais são os meios que as companhias podem utilizar dentro do precedente legal para se defender do tarifaço, já que o lobby é em Brasília e não em Washington? Existe algum instrumento legal, algo que você, do Instituto Livre Mercado, tem instruído as companhias? Claro que existe caso a caso, cada companhia está no setor específico, mas como que você tem instruído as companhias e como que isso pode dar clareza nesse processo? O primeiro ponto é um trabalho, infelizmente, de longo prazo. Não vai ter uma solução mágica que vai resolver o problema daquela empresa, aquela situação especificamente. Os Estados Unidos liberaram e colocaram na exceção tudo aquilo que era bom para eles. Né? Tudo aquilo que era ruim para nós e não era importante para eles, ficou fora da exceção. Então, assim, tem um trabalho de longo prazo a ser feito. O principal é entender que os abusos processuais cometidos precisam parar. Acho que o meio empresarial, acho que agora finalmente está entendendo isso, né? Porque isso é aquela história, né? Ditadura, se você perguntar muitas vezes, você pergunta para os seus avós, eles vão dizer, não, o melhor momento da minha vida é a ditadura. Claro, eles não falavam mal do governo, então para eles era indiferente. Alguns vão dizer, mas não há ditadura agora. Claro, você não fala mal do governo, ou do Supremo especialmente, então realmente não tem ditadura contra você. Mas para quem fala mal é muito perigoso o país que nós temos hoje. Isso precisa parar. Eu acho que o Brasil precisa voltar a uma situação de pacificação que foi aumentada e muito nas eleições de 2022, por grande parte por culpa do próprio Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes, e isso precisa retroceder. Eu acho que os empresários finalmente entenderam isso. Em especial os empresários de São Paulo entenderam isso, porque não foi dito pelos brasileiros ou pelo governo local ou pela oposição. Quem disse isso foram os deputados democratas e republicanos lá nos Estados Unidos. Não foi só os republicanos que falaram isso, os democratas também falaram isso. Então, nessa hora que a esquerda e a direita dizem a mesma coisa para os empresários locais, isso chama a atenção para dizer, opa, parece que nós temos, de fato, um problema que percebido internacionalmente como um problema. Só a esquerda radical do mundo entende que o Alexandre de Moraes é alguém razoável. Eu acho que o mundo todo já entendeu isso para tentar aumentar, inclusive, a segurança jurídica das nossas próprias empresas, para reforçar isso. Então, o caminho é de longo prazo, ou a orientação que eu tenho sempre dado às empresas é se aproxime para entender como Brasília funciona, né? A Frente Parlamentar do Livre Mercado e o Instituto Livre Mercado estão aqui para auxiliar essa relação entre, de maneira institucional, entre a iniciativa privada e o Congresso. A Casa da Liberdade que nós estamos aqui é a nossa sede, então a gente consegue fazer essa interação para entender quais são os próximos passos e ter uma informação privilegiada para fazer isso acontecer. Bom, presidente, que aula, né? Obrigado. Agora mudando um pouco o tópico, né, o que a gente tem acompanhado já em termos de mercado financeiro, eu que atuo como ELF, né, enfim, tenho um contato mais íntimo com produtos e mercado financeiro de forma geral, a gente tem percebido uma dada preocupação sobre a nova MP 303, né, se tratando de um país que naturalmente já enfrenta um desafio importante de infra, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem um legado aí para poder avaliar. E hoje isso é em voga. Na sua opinião, né, o que você tem visto, né, no bastidor ali, tudo que você tem percebido, né? Me passa um pouco desse panorama.
Eu acho que primeiro tem que voltar um pouco no tempo. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes vai ser um personagem da história. Que estranho, né? Tudo envolve esse senhor, né? É um problema para o país. Eu acho que está ficando cada vez mais claro o gigantesco problema que é o senhor Alexandre de Moraes para o Brasil, porque vai envolver ele essa situação. Se você voltar lá atrás, o governo, de maneira completamente inconstitucional e ilegal, ele aumenta o IOF. Ele faz um contingenciamento, né, do valor de 30 bilhões e fala que vai resolver o déficit, que é de 50 bi, porque ele fala, o Brasil terá shutdown, né? Para quem não sabe a expressão shutdown o Brasil pagará despesas obrigatórias, parará de pagar despesas obrigatórias porque não terá dinheiro para manter, seja programas sociais, seja saúde, seja educação, então vai ter algum nível de parada de programas ou de políticas públicas que o Brasil faz. Esses termos a gente ouviu muito quando o orçamento americano ia estourar, aí ia dizer, opa, tem que parar alguns programas e o nome disso é shutdown. Então, o Brasil quebrou antes do fim desse governo. O Brasil está quebrado. Né? Assim, qualquer pessoa que entende o mínimo de finanças sabe claramente que o Brasil está quebrado e que a culpa é claramente desse governo. Né? Tipo assim, o governo foi para o fundo do poço. Né? Hoje, só o exemplo dos Correios. Né? Os Correios têm um prejuízo, o maior prejuízo da sua história nesse governo. Na verdade, praticamente todos os governos do PT, o Correios deu prejuízo. E nesse bateu todos os recordes. Certo? E aqui eu estou falando de um estatal. É aquela história, né? Estatal, quando dá lucro, é muito bom para o governo. Quando dá prejuízo, toda a população paga. Por isso elas devem ser todas privatizadas, porque não é para eu e você estarmos em risco nisso. Mas, voltando à situação, ele deu a solução dos 50 bi, que era 30 bi de contingenciamento, 20 bi de IOF. O Congresso entendeu que o IOF não poderia ser usado para arrecadação, como de fato não pode, e quase 400 parlamentares, né, entre deputados, né, mais de 400 parlamentares, né, dos 594, entre deputados e senadores, votaram um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para derrubar o aumento do IOF. Ou seja, uma amplíssima maioria, mais do que maioria constitucional na Câmara, que são 308 votos, e quase unanimidade no Senado, com 2 votos contrários, certo? Ou seja, muito mais do que a maioria constitucional que temos por lá, que são 3/5 do Senado. Isso foi aprovado na Câmara e no Senado. Ou seja, a votação com mais quórum do que a necessidade de mudança constitucional. O governo entra com ação no Supremo Tribunal Federal e, por uma coincidência do destino, o processo tinha sido distribuído por um ministro, foi redistribuído e caiu na mão do Alexandre de Moraes. Em uma decisão monocrática, numa canetada, certo? Ele anula, ele chama para audiência pública, ridícula audiência pública, não cabe, na minha visão não caberia nem audiência pública nesse caso concreto, mas ele chama para audiência pública, o acordo não é feito e o Alexandre de Moraes julga, dizendo que é ilegal e inconstitucional aquele PDL, porque não poderia derrubar. Só uma curiosidade, e ele diz isso porque ele fala que é prerrogativa do presidente derrubar ou não um tributo como o IOF, ou seja, não precisa de autorização do Congresso. Volte 3 anos, 2 anos e meio. Governo Bolsonaro, 3 anos e meio, quase 4 anos, desculpa, 2021. Governo Bolsonaro baixa o IPI, em especial o IPI do Amazonas, na Zona Franca de Manaus, baixa muito, quase zero diversos produtos. Né? No Brasil, pela primeira vez, teve uma baixa real de tributos, pela primeira vez na sua história, e baixa bastante. E aí o mesmo ministro Alexandre de Moraes, ele disse que o presidente Bolsonaro não poderia fazer isso. Agora, nesse caso concreto, ele disse que o Lula pode fazer aquilo que ele quiser. Estranho, né? É esquisito, certo? Parece um negócio assim, quando é amigo a gente julga dessa forma, quando é inimigo a gente julga diferente. Repito, Alexandre de Moraes de novo, tá vendo? Mais uma vez. É por isso que o Trump disse, opa, não dá mais, passou do ponto. E aí você continua essa situação, né? Continuando, a história é longa, desculpa a longa resposta, Igor. Desculpa a longa resposta. A partir disso, durante esse momento, você vai ter uma situação relacionada à questão do IOF e você vai ter a medida provisória. Enquanto o IOF tinha sido cancelado pelo Congresso, o que é que foi feito pelo presidente? O presidente estabeleceu um aumento de tributação, no 1303, a criação da medida provisória 1303, que era para compensar o IOF.
Aí nós ficamos com a seguinte situação. Você teve o IOF aumentado, certo? Você teve o IOF revogado, perdão, pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, e você teve a criação da medida provisória 303. Então as duas passaram a conviver ao mesmo tempo. Então o governo ganha no IOF e ele também ganha na medida provisória 303, que a medida provisória tem duas características, relevância e urgência. Olha aí, relevância e urgência. Só que toda essa medida provisória ela só vale para o próximo ano. Então ela não é urgente, porque ela não vale agora. Porque as mudanças constitucionais, em sua grande parte, ou vão ter noventena em contribuição, ou na parte dos impostos, eles vão ter um princípio da anualidade, de um ano para o outro. Está claro a sequência que a gente tem aqui, né? Então estou agora com a medida provisória 303 e com o aumento do IOF. Os dois ao mesmo tempo acontecendo. Olha que desgraça. E a medida provisória 303, que ficou conhecida no Congresso como a MP taxa tudo. Porque ela taxou de fintech a criptoativos. Ela taxou de LCI a LCA aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ela taxa no lucro presumido ao aumento relacionado à limitação de compensação das empresas. É uma maluquice. Né? Ela chega a tentar mais uma vez aquilo que foi na medida provisória do fim do mundo, a medida provisória 1227, a limitar a compensação tributária que as empresas têm, que é o crédito que as empresas têm direito de compensar. Então ela é uma maluquice. Né? No caso de criptoativos, por exemplo, está sendo esperada, depois da regulamentação das criptomoedas no Brasil, uma regulamentação do Banco Central, que ainda não veio, que deve estar saindo agora em novembro, outubro, novembro, e antes de regulamentar, eles estão tributando. Ou seja, nós estamos matando um mercado que não chegou ainda. O Brasil, pela primeira vez na história, e é algo a se comemorar, teve mais financiamentos, empréstimos de maneira geral, feitos pelo mercado financeiro do que pelo mercado bancário. Pela primeira vez na sua história. E aí agora a gente está querendo destruir essa possibilidade. Tá? Então, assim, o problema criado e gerado por conta de tudo que está acontecendo da medida provisória 303 e do IOF é terrível. E ainda com um detalhe a mais, super relevante. O Zaratini é um deputado, até um cara bem razoável do PT, um bom de diálogo, para conversar talvez um dos melhores termos de diálogo, é o atual relator dessa medida provisória e o governo já tem os 20 bi do problema do IOF e agora quer pegar mais 30 bi nessa brincadeira e quer pegar mais 8 bi da medida provisória da 87. Vocês não cansaram ainda? Porque assim, eu não entendo como é que esse governo consegue se manter com tanto aumento de impostos. Na história do mundo, você tem situações de revoluções, guerras, regicídio, baseado em aumentos de impostos. Não é possível que a gente não tenha cansado disso. E o pior, o mais ridículo, algo que eu nunca tinha visto, né? O PSOL e o PT querendo fazer manifestação para apoiar o aumento de IOF. Estão ficando loucos, certo? Assim, óbvio, né? Não deu ninguém, como qualquer manifestação que a esquerda faça hoje. Né? Vimos isso no último domingo, agora 7 de setembro. Né? Todas as ruas lotadas na manifestação da direita e ninguém nas manifestações da esquerda, porque a pauta é ridícula. Certo? Então, acho que isso tudo que está acontecendo leva a algumas preocupações. Na próxima semana, dia 16, e repito, desculpa pela longuíssima resposta, no dia 16 de setembro vai ter a apresentação do novo relatório do deputado Zaratini, e aí a gente vai ver o que é que foi acatado, o que é que não foi acatado das nossas emendas, e a gente apresentou mais de 100, acho que mais de 100 emendas nós apresentamos aqui só à Frente Parlamentar do Livre Mercado, para a gente trabalhar para melhorar o texto. Ou para, assim, nosso objetivo central é que essa medida provisória não seja votada, ela caduque. Esse é o objetivo central. Lembrando que medidas provisórias caducam em 120 dias, né? 60 mais 60. Esse é o nosso objetivo. Lá no dia, eu acho que é 16 de outubro, sabe melhor juízo, que é o prazo final dessa medida provisória caducar. Se ela cair, todos os efeitos dela não são mais válidos, até porque ela valeria só para o próximo ano, então não teria mais um problema. O trabalho dos parlamentares da Frente Parlamentar é evitar o texto. E assim, é muito temerário quando algumas entidades querem negociar sozinho lá no Congresso e aí prejudicar todo o mercado. Nós sempre trabalhamos para avançar o livre mercado, sempre trabalhamos para defender a liberdade. Perfeito, perfeito. Que aula. Presidente, muito bacana o nosso bate-papo e eu queria já encaminhar para o nosso último assunto, que é a regulamentação das redes sociais. No último discurso, né, do presidente Lula, né, do 7 de setembro, ele colocou uma seguinte colocação, né, que ele sim irá regulamentar as redes sociais, custe que custar,
né? Isso foi né, nós, acho que todos nós vimos, pelo menos por mim, uma afronta, né, ao presidente Trump e parece que, pelo menos na minha visão aqui, deixando seus comentários também, claro que a gente quer saber um pouquinho da sua opinião, mas parece que o governo ele não se cansa de afrontar né, o governo americano. Até onde isso vai chegar, até onde as consequências podem realmente serem sentidas na pele, além do que nós já estamos sentindo, né? A gente já está pagando caro por isso. Parece que o governo não acordou para esse tamanho desse problema que nós temos. E aí eu queria, mais uma vez, falar um pouco, você já começou o programa falando um pouco mais sobre os absurdos que tiveram com as empresas de tecnologia, mas esse tema tão importante também, que cabe todos nós aqui, que estamos aqui, né? Você que está nos assistindo, está dentro de uma rede social assistindo, está dentro de um canal de mídia, então acho que afeta todos nós que estamos também com uma questão de expressão, livre expressão para hoje que nós temos, mas parece que os dias estão contados. E aí o governo utilizando também um pretexto, né, presidente, da questão da adultização como forma de uma cortina de fumaça, né? Você concorda com isso e quais são os seus comentários? Não é só afrontar o governo americano, né? É afrontar o Congresso. O presidente, o PT tem 80 deputados, pessoal. Talvez assim, para você entender, isso aí de São Paulo, né, o PT, a esquerda hoje, ela tem 80 deputados que são a base deles. São 513. A direita deve ter seus 180 deputados. E você vai ter o resto migrando do centro para lá e do centro para cá, quando interessa ou quando não interessa. Mas o PT não conseguiu trazer nenhuma sua pauta. O PT não tem pauta. O governo não tem pauta. Não tem força política para estabelecer pauta ou definir pauta para ele. Então, assim, o PL 2630, que ficou muito famoso, é um PL que não tem a mínima condição de passar no Congresso. Não vai passar no Congresso. Mesmo o PL que houve de adultização, ele também não foi muito, né, ele era bem gordo, digamos assim, foi muito enxugado para ser uma coisa bem mais razoável, porque ele não trouxe a visão da censura, né? Se você tem algumas falas dos petistas, né, principalmente de quem está no governo, dizer, se não regularmos a rede social, vamos perder a eleição. Principalmente em conversas mais relaxadas, eles falam isso. Tá? Eles sabem que vão perder a eleição. A derrota eleitoral deles será gigantesca, principalmente no parlamento. A dúvida é ali no cargo do executivo. Para deputados e senadores, a direita vai ter uma vitória acachapante, maior do que a última, né? Porque hoje o Congresso já está para centro-direita, ele irá ainda mais à direita. Ele sairá da centro-direita e virará à direita efetivamente. Isso vai ser muito bom para o país, vai ser desesperador para ele. Você vai ver jornalista desesperado, meu Deus, teremos o Congresso mais conservador / liberal do país? Sim, teremos, certo? Para combater tipo a fraude do INSS, que é um tema que ontem, né, foi até 2 da manhã, com o ministro Carlos Lupe, que maiores níveis de fraude da história do país, né? Assim, novas assinaturas multimilionárias assinando aquela situação e o combate a essa fraude para isso, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Esse tipo de fraude não pode matar, que nem matar o mercado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que foi o que eu estava falando também na BMC News lá com a Paula, né? A situação dos consignados não pode marcar o mercado de consignados, ele é super relevante e importante do Brasil. A situação do combate ao crime organizado, que também faz parte, o crime também usa o mercado financeiro, por óbvio, né? É onde vai circular o volume de dinheiro, não pode destruir o mercado financeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado para prender quem comete crime, né? Para punir quem comete crime e não prejudicar o meio, a solução dada, seja o consignado, seja o mercado financeiro. Tem que ter muito, muito cuidado com isso. Isso é um papel da frente para dizer, opa, separa o joio do trigo. Prende o bandido e mantém o mercado funcionando. Mantém aquilo que funciona funcionando. Crédito consignado é um dos créditos mais baratos que o Brasil tem, por exemplo. Mas voltando ao tema dessa coisa do Trump, eu acho que o ponto é mais uma briga pela outra coisa que está acontecendo. Foi aberta no Tribunal Internacional a questão de uma investigação sobre aquela do ato 103, que são medidas como essa de regulação abusiva, de punição, de perseguição, que podem gerar uma punição maior para o Brasil, né, se o Brasil não parar de fazer isso. É isso aí, a turma está bem braba com toda essa situação. Então tem vários problemas colocados nessa informação de todas as big techs, dizendo, opa, vocês fizeram muita coisa errada. Não é porque eu sou estrangeiro que eu sou mal passado, eu estou restrito à lei brasileira. Você não pode inventar uma lei nova para me criar, eu estou aqui dentro da regra do jogo. Eu acho que é isso que incomoda muito os Estados Unidos, e eles estão certos nesse ponto.
Tá? E vice-versa. Incomodaria nós também se lá estivéssemos e temos diversas empresas nacionais ou com sócios nacionais que operam na situação americana, uma clareza de segurança jurídica, de previsibilidade que as empresas americanas não têm aqui. E não só as americanas, né? Empresas estrangeiras não têm aqui. E para nós é fundamental ter investimento externo no Brasil. Nós precisamos de capital externo, nós precisamos de novos empregos, nós precisamos de know-how. São 3 coisas fundamentais para o crescimento de qualquer país. Né? Investimento direto caindo. Exatamente, é gigante, super importante. Por isso que no PL 1087 é tão importante derrubar nessa parte que trata de mais uma taxação de 10% sobre a remessa posterior. Muito obrigado, presidente, mais uma vez, pelo seu tempo. Obrigado, Igor, por estar aqui com a gente também acompanhando e também discutindo junto comigo. Agora, todos os programas, né, do Entre Quadras, eu e Igor Medeiros recebemos o presidente Rodrigo Marinho dentro da Casa da Liberdade, Instituto Livre Mercado. Quero agradecer você pelo tempo e fique conosco. Nós teremos aí diversos episódios para comentar tudo sobre bastidores de Brasília com os principais personagens aqui da Capital Federal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.